Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e continuando essa série de vídeos sobre trabalho e potencial elétrico, a gente vai falar agora sobre potencial elétrico no campo de uma carga pontual. Então vamos considerar uma carga pontual também conhecida como carga pontiforme. Essa é uma carga Q e ela está fixa nessa posição aqui, então é uma carga fixa. E a gente vai marcar duas posições nessa carga aqui. Uma posição A, e nessa posição vai estar associado um potencial VA. E aqui eu vou ter uma distância dA. E nessa outra posição aqui, vou chamar de posição B, eu tenho associado o potencial VB a uma distância dB. A diferença de potencial entre essas duas posições, devido ao campo elétrico gerado por essa carga aqui fixa, ela pode ser calculada da seguinte forma: VA menos VB vai ser igual a K0, que multiplica com Q dividido por dA, menos o K0, que multiplica Q dividido por dB. Eu estou interessado em calcular qual que é o potencial em uma região aqui em torno dessa carga. Lembre-se que essa carga aqui ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo pode ser de repulsão ou de atração, vai depender do sinal da carga. E, devido a esse campo elétrico, a gente vai ter em regiões desse campo diferentes energias potenciais. E o meu objetivo é calcular qual que é o potencial a uma dada distância ao redor dessa carga aqui. Para tanto, eu vou pegar esse ponto B aqui e vou afastar ele. Basicamente, vou pegar esse ponto B aqui e vou levar ele lá para o infinito, lá para longe. Por quê? Quando a gente faz isso, essa distância dB aqui ela vai ficar muito grande. Por isso, esses valores aqui, o valor dessa divisão aqui vai ser próximo de zero. Portanto, eu posso desconsiderar esse valor aqui. Quando eu faço isso, quando eu levo o dB para um valor muito grande, o potencial associado a B vai se aproximar de zero. Por isso, essa equação pode ser escrita como sendo VA igual a K0, que multiplica Q sobre dA. Agora eu fiz o dB a uma distância muito grande, o potencial no ponto B ele vai ser igual a zero. E por isso, agora eu tenho o meu potencial aqui no ponto A, podendo ser calculado através dessa expressão. Então a gente disse que agora eu tenho um potencial no ponto A com relação a um ponto de referência infinitamente afastado. Isso daqui é aquela mesma situação de você tomar o VB como sendo um ponto de referência e adotar essa referência como sendo zero. Quando você faz isso, você vai ter só o potencial no ponto A e, para simplificar, a gente pode trocar esse ponto A por um ponto P qualquer. A gente fala que o potencial em um dado ponto P nas imediações de uma carga elétrica fixa, ela vai ser dado como sendo K0, que multiplica o valor dessa carga dividido pela distância que esse ponto está da carga. Em outras palavras, se eu tenho uma carga aqui, Q, fixa numa dada região, o potencial em qualquer ponto P dessa carga, por exemplo, se o P estiver aqui, ele vai ser dado por essa expressão. Vale a pena destacar que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, a qual adota-se um ponto de referência no infinito, como sendo zero, para a gente poder calcular esse valor. Esse potencial aqui, ele será positivo se Q for positivo. Da mesma forma, ele será negativo se Q for negativo. Então, como o potencial nas regiões em torno de uma carga pontual ele é dado por essa expressão aqui, a gente observa que ele decai com o inverso da distância. Lembre-se que quando a gente estava falando de campo elétrico e de força elétrica, esses valores eles decaíam com o inverso do quadrado da distância, que agora já não temos quadrado, você só tem o inverso da distância.
Com isso, a gente vai ter um gráfico que é chamado de hipérbole equilátera. E a gente tem dois tipos de gráficos. A gente tem um gráfico para quando Q for positivo. Então, se Q for positivo, esse gráfico vai ser mais ou menos assim. Então, quanto mais perto aqui seria a posição da carga, que é a origem do sistema de coordenadas, quanto mais perto da carga o ponto P estiver, então se aqui você tem uma carga e o ponto P estiver bem próximo aqui da carga, maior vai ser o potencial. À medida que esse ponto aqui ele vai se afastando, você vai chegando nele com a distância maior, você vai afastando ele da carga, esse potencial ele vai diminuindo. Já quando a carga ela é negativa, quando você tem um Q que é menor que zero, o gráfico é o mesmo, só que agora ele é todo aqui na parte negativa do meu sistema de coordenadas. Então, quanto mais próximo o ponto P estiver da carga, maior vai ser o valor do potencial em módulo. Quanto mais longe esse ponto estiver, menor vai ser esse valor do potencial. O potencial vai se aproximando de zero. Vamos resolver o seguinte exemplo para fixarmos melhor esse conteúdo. Considere o campo elétrico gerado pela carga pontual Q igual a 1,2 vezes 10 a menos 8 coulombs no vácuo. Determine os potenciais elétricos nos pontos A e B, indicados na figura, e o trabalho da força elétrica que age numa carga Q igual a 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B. Então a gente tem aqui a nossa carga geradora do campo elétrico, ela está fixa. E aqui, nos pontos A e B, vão ser colocados uma carga que é igual a menos 1 microcoulomb. O que ele quer saber primeiro é quais que são os potenciais elétricos nesses pontos. Então a gente viu que o potencial no ponto A, devido a essa carga aqui, ele vai ser dado por K0. Eu sei que é K0 porque ele diz que o sistema está no vácuo, que eu multiplico o valor da carga, Q, que é a carga geradora, dividido pela distância. E no ponto B, o potencial vai ser igual ao mesmo K0 vezes a carga dividido pela distância. No entanto, aqui vai ser uma distância do ponto A e aqui vai ser a distância do ponto B. O exercício nos diz que Q é igual a 1,2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Ele ainda fala que o dA, aqui a gente já tem essa informação na figura, é de 0,4 metros. O dB é de 0,6 metros. E a carguinha Q é igual a 1 microcoulomb. Note que o potencial aqui, o valor do potencial VA no ponto A e do potencial VB no ponto B, ele é independente dessa carga Qzinho aqui. Também é a carga de prova. Esse potencial ele só vai depender da carga Qzão, da carga geradora do campo. De forma que você não precisa ter a carga de prova para que exista uma energia potencial. Da mesma forma que você não precisa ter a carga de prova para que exista o campo elétrico. Já são propriedades que já são inerentes de cargas elétricas. O campo elétrico ele é gerado por toda a carga elétrica. E associado a esse campo elétrico, em cada uma de suas posições, você vai ter um valor numérico, que é o valor do potencial elétrico. Já a carga de prova ela é necessária para que haja a força elétrica. Aí já é diferente, porque para que ocorra a força elétrica, você precisa de uma outra carga naquela região para que ocorra a interação. Então, uma vez que o potencial ele independe da carga de prova, a gente só precisa do valor do Qzão, da carga geradora, e da distância com relação a essa carga geradora que eu quero calcular esse potencial. Então, no caso aqui do VA, nosso potencial vai ficar o seguinte. VA vai ser igual, como ali é o vácuo, né? O sistema está no vácuo, a gente sabe que é 9 vezes 10 elevado a nona. Newtons vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Esse é o valor da constante eletrostática. Então, VA vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica o valor da carga. A carga é 1,2 vezes 10 a menos 8.
dividido pela distância, que é 0,4. Agora já não tem mais a distância ao quadrado, já me facilita. Então aqui é só a distância elevada à primeira potência. Então, o VA vai ser igual. O primeiro vou multiplicar esses números aqui. Então vou ficar com 9 vezes 1,2 vai dar 10,8. Depois vou fazer as potências. Então conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 1, né? Porque 9 mais menos 8 vai dar 1. Aqui eu vou escrever na forma de notação científica o número de baixo. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 1. Então nessa divisão aqui eu vou pegar a parte de baixo e passar para cima. Então a divisão vai ficar assim. VA vai ser igual a 10,8 dividido por 4 vezes 10 a primeira vezes 10 a primeira. Porque quando eu passo essa potência aqui para cima, ela muda o sinal. Com isso, o VA vai ser igual a 10,8 dividido por 4 vai dar 2,7 vezes 10 elevado a 2. Ou VA vai ser igual a 270 volts. Então o valor de VA é igual a 270 volts. Vamos calcular agora o valor de VB. O VB vai ser semelhante, a fórmula é a mesma. Então a gente tem que VB igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Agora a distância é a distância dB. Então o VB vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica a carga geradora, 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância dB, que agora é de 0,6 metros. Agora o dB é 0,6 metros. Está destacado aqui. Fazendo essa multiplicação, lá em cima vai ser a mesma coisa. Então vai ficar 10,8 vezes 10 elevado a 1, dividido por 6 vezes 10 a menos 1. Fazemos aquele mesmo procedimento. Então o VB vai ser igual a 10,8 dividido por 6 vezes 10 a primeira vezes 10 a primeira. Porque eu peguei essa potência e passei aqui para a parte de cima, eu mudei o sinal do expoente. Continuando aqui, VB vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado à segunda potência. Ou VB vai ser igual a 180 volts. Então, o VB aqui ele vai ser igual a 180 volts. Então, no ponto A, essa carga geradora aqui, nesse ponto A aqui, você vai ter um potencial VA igual a 270 volts. Já no ponto B, eu tenho um potencial de 180 volts. Note que no ponto A, o potencial ele é maior que no ponto B, o que era esperado, né? Porque no ponto B, a distância ela é maior. Se esse número aqui que está dividindo, ele aumenta, logo esse valor aqui vai diminuir. Isso que quer dizer inversamente proporcional. Se você se atentar ao gráfico, você vai ver que quanto mais você vai afastando da posição da carga geradora, que no caso a gente adota como sendo a origem do sistema de coordenadas, o valor do seu potencial vai diminuindo. Ao passo que quando você vai lá para o infinito, esse potencial ele vai tender a zero. Mas o exercício ainda pede para a gente calcular o trabalho da força elétrica que age numa carga Q igual a 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B. Então, nessa segunda parte do exercício, você tem uma carga Q igual a 1 microcoulomb, você põe essa carga aqui, e você vai deslocar essa carga de A até B. Vai deslocar de A até B. A carga sai daqui e chega até aqui. E o que ele quer saber é qual é o trabalho que você vai gastar para deslocar essa carga de A para B. Qual é o valor desse trabalho? Então, para a gente calcular o trabalho, a gente lembra que o trabalho para deslocar uma carga de A para B, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Então, aqui é a diferença de potencial entre A e B. A gente sabe que essa diferença de potencial entre A e B nada mais é do que o potencial de A menos o potencial de B, que a gente acabou de calcular.
Então vamos lá. Então o trabalho, para deslocar uma carga de A até B, essa carga é uma carga de 1 microcoulomb, então vai ser 1 vezes 10 a menos 6, vai ser igual ao potencial de A, a gente calculou como sendo de 270 volts, menos o potencial de B, que é igual a 180 volts. Logo, o trabalho para deslocar uma carga de A até B vai ser igual, fazendo essa diferença aqui, a gente tem que 1 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 270 menos 180. Vamos multiplicar por 90 volts, a diferença aqui vai dar 90. Então, esse trabalho aqui vai ser igual a 90 vezes 10 a menos 6. Ou, trabalho aqui, escrevendo na forma de notação científica, vou mover a vírgula uma casa para cá. Com isso eu vou somar mais um aqui no expoente, então vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 5, menos 5, aliás, joules. A unidade de trabalho é a mesma que a unidade de energia. Então, se eu quiser mover uma carga de A até B, eu vou ter que gastar 9 vezes 10 a menos 5 joules. Essa é a energia que você vai ter que gastar para mover uma carga daqui para cá, tirar ela deste potencial e trazer para este potencial aqui. Vale lembrar ainda que se eu quiser mover a carga do potencial B para o potencial A, eu também posso. E o trabalho ele é calculado, agora de B para A vai ser a carga, né? VB menos VA. E quando você fizer isso, você vai ver que seu trabalho ele vai dar um valor negativo. Vai ser esse mesmo valor numérico aqui, só que negativo. Vai ser menos 9 vezes 10 menos 5 joules. Então, dependendo do sentido, né? Você sai de A e vai para B ou de B e vai para A, o módulo da energia gasta é o mesmo e vai ser positivo ou negativo. Isso quer dizer que você está movendo de um potencial maior para um menor ou de um menor para um maior. Isso vai depender de qual que é o potencial de partida e de chegada, né, de qual é o potencial de chegada que você vai estar movendo a sua carga.